Vamos ver. Acho que tá funcionando. Deixa eu tentar. Beleza. Vocês estão enxergando a tela aqui do slide? Sim. Tá. Então vamos lá. Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre os protozoários e suas doenças. Ah, eu esqueci, esqueci de falar, né? Eu acho que acaba com 40 minutos, né, o Zoom. Então, se acabar do nada, não tiver terminado a aula ainda, daí eu mando de novo o link, tá bom? Beleza, mas eu acho que passa, acho que dá tranquilo. Das outras aulas que a gente tá tendo, passa. Ah, então, sem problemas. Beleza. Tá. Vamos começar com protozoários e suas doenças, né? Tá. Vamos ver. Vai pro lado, não tá indo pro lado. Aí. Então, os protozoários, eles têm o próprio reino deles, né? Então, as características do reino protista é que eles são seres unicelulares, são eucariontes, eles podem ter vida livre ou ser simbiontes e eles são heterótrofos. Então, lembrando aqui, né, que a gente aprendeu na aula passada bactérias. As bactérias, elas eram procariontes. Elas também eram unicelulares, elas eram autótrofas ou heterótrofas, mas elas eram procariontes. Qual que é a diferença? Quem é eucarionte tem núcleo verdadeiro, que a gente chama, e tem mais organelas. Então, quem é eucarionte tem carioteca. Lembrando. Bom, essas são as principais características do reino protista. Organização celular. Eu coloquei o que eu acho que é mais importante de vocês lembrarem quando vocês forem fazer a prova. Então, aqui do lado, não sei se vocês enxergam a minha setinha, mas aqui tem a imagem de um protozoário que geralmente a gente mostra bastante ele. Ele é um paramécio, né? E ele é um protozoário ciliado. A gente já vai ver de que filo que ele faz parte, mas ele é ciliado. E aqui, o que é mais importante vocês lembrarem é que eles têm vacúolo pulsátil ou contrátil, mesma coisa, tem dois. Eles servem para regulação osmótica da água. Então, os parasitas. Os protozoários que não são parasitas, eles têm vida livre e eles vivem geralmente em água ou em lugares bem úmidos, então eles têm que regular. Porque eu não sei se vocês lembram, mas tem uma propriedade na membrana plasmática, né, que é entrada e saída de substâncias. Então, você tem lá difusão, osmose, passagem ativa. Então, isso aí vai servir para o equilíbrio osmótico, para as células se estiver num lugar com muita concentração, não explodir ou não perder toda a água que tem dentro. Então, é bem importante essa organela para eles. Vacúolo digestório serve para digerir a comida, né? Então, vocês têm que lembrar que ele é um ser celular, mas ele funciona, tipo, tudo que tem nele funciona como se fosse, né? Ele é um ser. Então, ele tem uma parte específica para alimentação, daí para sair os resíduos e tudo mais, né? Tem um núcleo, daí para controlar a saída osmótica. E tem uma coisa muito importante também, que é bom vocês lembrarem, são as formas de locomoção. Essas formas de locomoção são justamente o que classifica eles dentro de cada filo, pelo menos os filos mais importantes para o ensino médio, né? Então, podem ser pseudópodes, que é quando né, você tem um citoplasma vai para frente, sim, eu já vou mostrar uma imagem, né? Mas pseudópodes são tipo falsos pés, assim. Cílios, então, por meio de cílios, flagelos e membrana nodulante, que é, né, a membrana faz assim, daí vai andando. Tá. Modo de vida, então, como eu falei, eles podem ter vida livre ou serem simbiontes, que daí vida livre vive em ambientes aquáticos ou úmidos,
E simbiontes têm mutualismo, comensalismo e parasitismo. Principalmente parasitismo é bem importante para a gente, porque tem várias doenças que são causadas por eles. Vocês já vão ver melhor essas doenças. Tá, então aqui. Vocês lembram do reficofage, né? Reino, filo. Então agora a gente estava no reino, eles estavam todos juntos. Agora a gente vai falar um pouquinho dos filos. Então tem esse filo que é Sarcodinia ou Rhizópoda. Então eles têm o que? Eles são classificados assim porque eles têm pseudópodes, né? Então eles têm, como tá vendo ali a imagenzinha, os pseudópodes são essas projeções do citoplasma para frente. Podem ser grossas assim, podem ser bem fininhas, como vocês vão ver. Os principais exemplos são os foraminídeos, amebozoas, radiolárias e heliozoárias. Os mais importantes nesse grupo são os foraminíferos e os amebozoas. Já vamos ver por quê. Então, aqui, os foraminíferos, eles têm esses reticulópodes, que são um tipo de pseudópodes, né? Mesma coisa, mas eles são ali, como vocês podem ver, mais finos. E eles têm essa carapaça. Eles são muito importantes porque onde você tem uma concentração deles, geralmente é em bacia sedimentar, e pode ser um forte indício que tem petróleo ali. Fora que é muito importante, principalmente também porque essa carapaça deles, que a gente chama de testa, ela é uma parte que fica tem fóssil dela, sabe? Então ela é bem importante para isso também. Porque a única parte que fossiliza deles é essa parte. Muito mais fácil de ver e de encontrar daí. Também um bom indício de que pode ter petróleo. Tá bem importante. E amebozoas é as que dão uma doença chamada amebíase, que a gente vai ver também. Dei aqui uma fotinho só para vocês verem, que bonito. Os radiolários, nada importante por enquanto, assim. E os heliozoários, que são redondinhos e tem esses pseudópodes super fininhos, né? O próximo é o filoflagellata ou mastigófora, sei lá como fala. Eles têm o método de locomoção de flagelos. Então, a gente pode ver a imagenzinha ali, né? O flagelo. E daí, os exemplos são diplomonadidas, parabasálias e cinetoplantídeos. Os diplomonadidas são bem importantes porque eles são principalmente a giardíase faz parte desse grupo, né? Também uma doença, uma parasitose bem importante, né? Essas duas bolinhas ali são dois núcleos, ela tem dois núcleos, né? Parece até uns dois olhos. Para basálias é a tricomeniase, que a gente vai ver mais pra frente. São para protozoários também. E daí eles têm essa forminha mais ou menos assim. E cineplastídeos são os tripanossomas, né? Também são bem importantes. Aí tem agora filo, cílio, ciliófora, que são os ciliados. Tem principalmente paramécio, que é aquele exemplo lá que eu falei. Ele é encontrado em água e lugares úmidos, não tem nada de, pelo menos que eu saiba, que faça mal para a saúde, alguma coisa assim. Então, e tem um filo Sporozoa, que é principalmente composto pelo apicomplexo, não tem uma estrutura de locomoção, e o principal exemplo é malária e toxoplasmose, também são bem importantes, né? Então agora a gente vai falar de cada doença. Eu escolhi as que tem na apostila, eu não sei se vocês estão com a apostila, vou conversar depois sobre isso com vocês, inclusive por causa dos exercícios, mas escolhi as que estão mais explicadas na apostila porque eu achei que eram as mais importantes. E se você for ver nos exercícios, é basicamente essas que eu pergunto. Mas tem mais exemplos na apostila. Então, o agente etiológico é o Trypanosoma cruzi, ali uma fotinha dele, né? Ali no canto. O hospedeiro definitivo. Agora sim, essas palavras são importantes, vão ser importantes para você lembrar e para você distinguir cada uma, para fazer os exercícios também. Então, hospedeiro definitivo é onde ocorre a reprodução sexuada do protozoário, ou de qualquer bicho. Tipo, quando a gente for aprender verminoses, também tem hospedeiro definitivo e intermediário. Então, quando você tem a reprodução dentro desse hospedeiro, esse é o definitivo. Daí, quando tem
E quando não tem, ou quando tem assexuado, é intermediário. Então, nesse caso da doença de Chagas, o hospedeiro definitivo é o homem. Então, a fase sexuada dele ocorre no homem. O vetor é o barbeiro, então é a doença do barbeiro, né? O hospedeiro intermediário é o barbeiro. Então, assim, vetor. Vetor é quando você tem alguma coisa que vai passar a doença. Tipo, por exemplo, na dengue, o Aedes aegypti, que é um mosquitinho lá. Então, né, esse é o vetor. A transmissão é através das fezes do barbeiro. Então, ali, quando tiver o ciclo de vida, eu vou explicar melhor. Sintomas, principalmente febre variável, mal-estar, inflamação dos linfonodos, inchaço no fígado, baço, inchaço nos olhos. Reservatório natural, animais silvestres. Reservatório natural pode ser o homem também. Então, ó, essa palavra é importante também. Reservatório natural é quando você tem a doença, você não tem sintomas, então você não morre pela doença, nem não faz mal para você. Mas, por exemplo, o barbeiro vai pegar de você e vai passar para outra pessoa. Então, a doença de Chagas, ela não é tão mortal assim, você pode passar anos sem saber que tem a doença. Vi que tem casos de pessoas que passam 20, 30 anos sem saber que tem a doença, aí de repente tem esses sintomas, e daí vai fazer exame de sangue e descobre. Mas, então, se você não sente sintoma nem nada, vem um barbeiro, pica você, você acaba transmitindo para outras pessoas. Então, você é um reservatório natural. E ele pode picar também outros animais silvestres que tenham por aí, e daí picar você e você acaba pegando. Profilaxia, que é a prevenção. Então, se tem um vetor, o principal método de transmissão de profilaxia são medidas contra o inseto. Sempre falo isso, né? Então, porque assim, não adianta lavar a mão, não adianta nada, sempre bom porque tem outras doenças, né? Mas no caso da doença de Chagas, você vai fazer o quê? Você vai pôr tela na sua janela. Esse besourinho, deixa eu mostrar pra vocês. O barbeiro, ele gosta de ficar em, tipo, madeira, esses lugares, então tem que tomar cuidado se você tem uma casa de madeira, que ele pode ficar ali no meio. Então, inseticidas, esse tipo de coisa você vai usar para combater o barbeiro em si, porque é ele que transmite a doença. Ciclo de vida. Então, aqui é o ciclo de vida. Ai, troca, passei. Tava tentando puxar a minha janela, que eu tô me vendo aqui. Consegui diminuir. Bom, aqui parece complicado, mas na verdade, o que vocês têm que saber não é esses nomes, tipo mastigotas, mastigotas, essas coisas vocês não precisam saber exatamente o nome, mas vocês precisam saber que o ciclo de vida é assim. Vai entrar, o barbeiro vai te picar, e daí eles vêm a partir das fezes do barbeiro, não através da picada do barbeiro, isso também é bem importante. Então, ele vai picar aqui, por exemplo, aqui no ombro, você vai coçar, e daí você vai acabar infectando a ferida que ele fez com a picada com as fezes dele, que tem o protozoário. Daí, esse protozoário vai entrar nas suas células e ele vai se multiplicar de forma assexuada até romper as células. Aí, rompendo as células, ele infecta o sangue. E daí, aqui, infectando o sangue, o barbeiro vai picar de novo a pessoa. Aí, dentro do barbeiro, ele vai se reproduzir de forma sexuada. Por isso, Não, ao contrário, né, gente? Deixa eu ver aqui. Isso, é ao contrário, desculpa. Aqui é de forma sexuada e aqui é de forma assexuada. Então, se produziu, rompeu, daí foi pro sangue, o barbeiro picou, pegou o protozoário, daí se reproduz aqui até picar outra pessoa. Então, o que vocês têm que ter de noção é mais ou menos esse ciclo. Picou, daí se reproduz no humano, até chegar de volta no sangue, daí pega aqui, pica de novo e pega de novo o protozoário. Próximo também, que é bem importante, é a malária. Então, aqui, agente etiológico, que tem vários, né? Tem 4 principais aqui. Do gênero Plasmodium, né? Daí tem o Vivax, Malariae, Falciparum e Ovário.
O hospedeiro definitivo aqui é o mosquito prego. E o intermediário é o homem. Então, ele tem a fase sexuada no mosquito prego e a assexuada, que é só divisão, assim, só de se dividir, no homem. O vetor, nesse caso, é o mosquito prego. Os principais sintomas são febre, sudorese, calafrios, tremores e dor de cabeça. Transmissão é através da picada do mosquito, né? Os reservatórios naturais podem ser o homem, o macaco e os mamíferos silvestres. Profilaxia, como tem um vetor novamente, você vai tomar medidas contra o inseto. Então, telos, repelente, coisas que não deixem o inseto de picar, né? Contra ele. Esse aqui é o mosquito prego. Ciclo de vida. Parece também super complicado, né? Mas é assim. Então, o mosquito picou aqui. Tô apontando pra tela, mas vocês não estão vendo, né? Tudo bem. Então, o mosquito picou aqui, no 1 ali. Picou você, você pegou. Quando você é picado, os esporozoítas aqui, mas os parasitas, né? Porque esses nomes não são tão importantes assim. Eles migram para células do fígado. E lá eles começam a se reproduzir até eles estourarem a célula do fígado, né? Romperem. Quando eles rompem a célula do fígado, eles vão para o sangue. E daí no sangue, eles vão pegar e vão entrar dentro da célula do sangue. E essa hora que eles entram na célula do sangue, se reproduzem até estourar a célula do sangue, essa hora que geralmente dá febre muito alta, e é por isso que dá febre, aí melhora. Dá febre, daí melhora. Porque aqui eles podem continuar, tipo, se reinfectando, assim, né? Porque, ou você continua nesse ciclo aqui, que é estoura a célula do sangue, daí infecta outra célula do sangue, daí reproduz, estoura, e assim vai. Ou o outro caso é, se reproduz, daí estourou as células do sangue, o mosquito vai picar de novo você e vai acabar pegando esse protozoário de novo, né? E daí, lá dentro do mosquito, dentro do intestino dele, vai ter a reprodução. E daí, depois que eles se reproduzem, essas células migram para a glândula salivar dele. E daí da glândula, quando pica, é levado para o humano e daí todo o ciclo de novo. Fica, todo o ciclo começa mais uma vez. Então, lembrando que basicamente começa pelo fígado, daí fica na célula do sangue, o mosquito pica, daí se reproduz no mosquito, pica de novo humano e assim vai. Amebíase. Então, agente etiológico entamoeba histolítica. O hospedeiro definitivo aqui é o homem. Não tem hospedeiro intermediário e não tem vetor. Então, gravem isso, que não tem vetor. Os sintomas são diarreia, com ou sem sangue, dor abdominal, cólicas, perda de peso e febre. Quando você tem muita diarreia, você também pode ter desidratação, né? Isso também é bem importante. Um sintoma importante. Transmissão é através de ingestão de alimentos contaminados ou falta de higiene. Profilaxia, saneamento básico, higiene, lavagem de alimentos e tomar água fervida. Então aqui, ciclo de vida. Lembra que eu falei, né, gente? Quando você tem doenças que, por exemplo, ataquem o sistema digestório, geralmente você pega com falta de saneamento, que sai pelas fezes. Então, se você não lava a mão direito, onde você mora não tem saneamento, todas essas coisas, né, você vai ter como medidas de prevenção. Sempre lembrar que quando tem um vetor, você ataca o vetor, e quando você tem outras doenças, é só você pensar onde que ela ataca. Então, ataca o intestino, provavelmente sai pelas fezes e tudo isso. Ataca o pulmão, provavelmente vias aéreas e tal. Então, bom vocês terem uma noção, assim, mais ou menos. Ciclo de vida é bem simples. Então, pegou aqui o cisto. E vocês sabem o que é cisto? É quando os protozoários não estão em um lugar favorável, eles se insistam. E daí eles ficam esperando
até chegar num lugar favorável, que no caso aqui seria o intestino. E daí, quando eles chegam no intestino, eles se transformam no protozoário. Então, você vai ingerir os cistos, daí ele vai pegar, vai se reproduzir no seu intestino, vai causar lá as doenças, e daí vai sair pelas fezes. Daí, quando sai pelas fezes, se torna cisto de novo. E assim vai. Esse é o ciclo. É um pouco mais simples. Giardíase. Também importante, sempre cai, né? Cai bastante até. Então, o agente etiológico, Giardia lamblia. Hospedeiro definitivo, o homem. Então, não tem também aqui vetor e nem hospedeiro intermediário. Transmissão através de ingestão de água ou alimentos contaminados também. Sintomas: dores abdominais, cólicas, flatulências, diarreia e fezes gordurosas. Profilaxia, saneamento básico, lavagem de alimentos. Também água fervida e higiene. Então, mesma coisa de antes, né? Quando você tem alguma doença que ataca o sistema digestório, né? Então, o ciclo de vida também. A pessoa vai ingerir o cisto, daí no intestino delgado ele vai se reproduzir lá, daí sai pelas fezes, cisto de novo. Daí o cisto pode infectar frutas, águas, se você não tiver um saneamento, ou então se você não lavar a mão depois de ir no banheiro, né? Lavar a mão é muito importante. E assim você pode pegar giardíase. Mas assim, giardíase você toma um remédio para verme e eu sei que passa. Então aqui, leishmaniose cutânea mucosa. Existe também um outro tipo, eu me esqueci o nome agora, mas é que dá dentro dos órgãos, visceral. Né? Então, agente etiológico, Leishmania brasiliensis. Hospedeiro definitivo, homem. Hospedeiro intermediário, mosquito palha. Então, também tem hospedeiro intermediário. Sintomas são feridas na pele e mucosas. Então, assim, a leishmaniose cutânea é feridas na pele ou mucosas. E quando você tem febre de longa duração, aumento de fígado baço, perda de peso, fraqueza, redução da força muscular, anemia, tudo isso é quando você tem a leishmaniose visceral, né, que são 2 tipos. Então, tá bem explicado na apostila de vocês os exemplos ali. Eu vou depois, se vocês tiverem apostila, eu posso mandar uma foto da página para vocês estudarem. Mas, enfim, saber que tem essa diferença. A visceral é muito mais grave, né? Reservatório natural são mamíferos silvestres. Transmissão é picada do inseto, então tem o vetor, né? Eu esqueci de pôr, mas o vetor é um mosquito palha. Profilaxia, medidas contra o inseto, então a mesma coisa, tela, repelente, né? Essas coisas. Esse é o mosquito palha. Olha que bonitinho. Então aqui, mesma coisa. Entra aqui, picou você, aí você pega a doença e vai se pegar na célula, vai se reproduzir até estourar. Aí, quando entrar na corrente sanguínea de novo, o mosquito vai picar, e daí vai se reproduzir no mosquito, e daí vai migrar para a glândula salivar do mosquito, e daí o mosquito vai picar você de novo. E assim vai indo. Esse é o ciclo. Então, vocês têm que lembrar simples assim mesmo. Né? Então, tipo, começa a picada, daí se reproduz no humano, daí o mosquito pica de novo. Assim vai. Toxoplasmose. Agente etiológico, que é uma espécie do protozoário, né? É o Toxoplasma gondii. O hospedeiro definitivo é o gato doméstico. Então, olha, não é um homem, o hospedeiro definitivo. E o hospedeiro intermediário é o homem e outros mamíferos. Os sintomas são febre, confusão mental, dor de cabeça, convulsões. Eu coloquei aqui gestantes. Essa doença, quando alguém está grávida e tem gato, geralmente a mulher fica muito preocupada que vai pegar toxoplasmose, né? Porque pode gerar bebês com microcefalia e más formações. Então, não é que, assim, você tem gato, você vai pegar toxoplasmose. Só passa a toxoplasmose através das fezes do gato. Então, se você cuidar bem das fezes do seu gato, você tem, por exemplo,
limpar a caixinha de areia sempre e tudo mais, você não vai ter problema com isso. Lavar a mão depois que mexer com as fezes do gato ou com o gato, né? Daí você não tem problema com isso. Então, o ciclo de vida... Nossa, a imagem tá bem ruim, né? Mas é basicamente assim. Então, o cisto, ele geralmente vai ficar em ratos, aves, daí o gato vai, tipo, por exemplo, caçar um rato ou uma ave, daí vai acabar ingerindo o cisto, e daí vai fazer cocô, né? E daí os cistos vão ficar nas fezes dele. E daí aqui você tem, ou você vai pegar esses cistos pela caixa de areia aqui, ou por frutas, verduras, alguma coisa que você contaminou, ou que está contaminado com as fezes. Ou, por exemplo, se você está numa fazenda, num lugar solto, que tem, por exemplo, o gato faz cocô no mesmo lugar que tem porco, ovelha, vaca comendo, pode ser que ingira algum cisto. Então, você comendo carne crua, também você pode pegar. E comendo frutas, coisas mal lavadas, você também pode pegar. E daí, pegando, ou por transfusão de sangue. E daí é assim, o ciclo acaba em você, né? O ciclo no vermelhinho é um ciclo, e daí você chega até o humano. E é isso. Basicamente, essas são... Deixa eu voltar aqui para falar com vocês. Eu não sei mais voltar. Deixa eu ver. Bom, gente, eu vou conversar aqui com vocês enquanto eu termino, daí eu já descubro como que fecha o negócio. Então, basicamente, essa foi a aula de hoje. É importante vocês saberem o ciclo, saber mais ou menos quem faz o quê. Eu vou pedir para vocês fazerem os exercícios da apostila. Eu não sei se vocês têm a apostila aí, né? Então eu vou mandar para vocês, mesmo, tô com preguiça de ver a apostila. Eu vou mandar os exercícios para vocês, tá bom? Já tava preparando eles aqui, falta só organizar, porque eu tô tirando foto, porque eu não consigo digitalizar e não vou ficar escrevendo. Mas eu vou mandar foto de todos os exercícios da apostila. Se vocês acabarem esses exercícios e ainda acharem que precisam de mais, vocês me avisam que daí eu procuro mais, sem problemas, fora da apostila. E se vocês tiverem alguma dúvida, tipo, por que essa alternativa não tá certa? Por que essa alternativa tá errada e tal? Vocês me mandem mensagem, tudo, que eu respondo de boa. Pode ser? Olha, apareceu uma coisa aqui. Oi? Oi. Pode ser, sim. Apostila 4. Acho que é 4, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Apostila Biologia 4. Qual página? Página 31. Quer dizer, 31 não é essa, né? Mas 32, na verdade. E daí tem, se eu não me engano, tem... Não sei se é só protozoário. Realmente. Oi? Tava vendo se era só... Acho que é só exercício de protozoário que tem aqui. Então eu vou tirar foto dos de bactéria também. Eu não mandei ela passada. Beleza? Bom, depois... Desculpa o barulho. Depois que você mandar o exercício, eu verifico, porque eu realmente não estou achando a matéria na apostila. Talvez os exercícios tenham a ver com o que você está passando. Biologia 4, página 32, daí... Tá uma página só de exercícios? Aham. Começa com o exercício 1 da Federal. O FPA? O FPR. Desculpa, peraí. Daí vai até o exercício 20. Ai, realmente, professora, não sei o que Não, está acontecendo em questão de apostila. Não, eu mando eu peguei a nova, né? Mas, beleza. Eu mando, daí também não tem desculpa de ter preguiça de procurar pro pessoal. Então, não por isso. Mas então, a professora continua mandando os slides pra gente? Sim, eu mando sim.
Tá ótimo, então. Tá, ó. Acabou, podem sair. Eu só vou ver aqui como é que eu faço pra sair, pra desligar. Tudo bem, eu vou fechar aqui então, que daí fica melhor para você. Obrigada, professora Isabel. Imagina. Tchau. Tchau.